Opa, tá me ouvindo agora? Olha, agora sim, aí, que benção. Ah, Ah, viu? Falei então que tá era bom. certo. Rapaz, a gente não ia conseguir falar, ficar naquela mímica toda a vida. Eu não tô entendendo nada. Uma alegria ter você conosco. Obrigado pelo carinho mais uma vez. O Obrigado pela prazer é todo paciência. meu. Obrigado O pela prazer é paciência. todo meu. Obrigado pela paciência de segurar até agora aqui, né? Desculpa pelo horário, nosso Acontece. horário já há pouco aí, mas agradeço você pelo carinho, pela sua persistência, pela sua confiança em participar aqui. Eu sempre falo aqui, né? Que você é liguido nessas tardes na Rádio 95,5, né? Uma alegria Ah, muito que é grande. isso, obrigado. É verdade, né? Tem uma irmã mesmo que falou com a gente, ó, quando eu tô triste, eu lembro do José Luiz Clemente. Eu entro no programa dele da rádio, rapaz, que bênção maravilhosa é poder acompanhar Glória a o Deus. José Luiz Clemente. Fico feliz, né? Uma irmã deu uma declaração dessas assim, né? Nós ficamos assim maravilhados, É, né? a alegria do Senhor é a nossa força, né, meu irmão? E obrigado pelo carinho mais uma Ah, que vez. alegria. Que alegria, meu irmão. Eu que agradeço, né? Agradeço também pela oportunidade que me dá aqui no seu canal, né? Já muito repercutido, as pessoas comentam realmente do canal e esse trabalho que você está fazendo é muito importante, até porque você dá vista, né, aos anônimos. Né? Às vezes, pessoas às vezes que não conseguem demonstrar o trabalho que faz, e através do seu canal, né, onde a gente sabe que não só em Além Paraíba, mas em diversas partes, né? Todo mundo conectado, nem se não vê hoje, a gente sabe que vê amanhã e acaba conhecendo e vendo o trabalho das pessoas que às vezes agem anonimamente. Parabéns para você por este trabalho e por essa iniciativa, né? O canal é nosso, né, meu? É nosso canal, né? Nosso. Sim, É, amém. e essa entrevista nós vamos estar colocando também no canal do YouTube, o Rei Me Chamou, junto com os demais irmãos que já estão Amém. lá já também. Você já é convertido da luz desde criança, né? Sua conversão foi desde berço? Então, irmão Gil, eu nasci num lar evangélico. Meus pais trabalhando na obra do Senhor. Eu cresci no lar evangélico. Meus pais, obreiros na casa do Senhor, né, sempre trabalhando, nós crescemos assim. Mas a tomada de decisão, ela veio quando tinha 18 anos, né? Cresci ouvindo culto doméstico em casa com a minha mãe, com meu pai, aprendendo com eles, mas realmente a tomada de decisão de aceitar Jesus foi com 18 anos, porque filho de crente não é salvo, né? Se não se converter, não é crentinho, precisa se converter e também fazer a sua parte, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. E essa tomada de decisão veio com 18 anos de idade. Que benção, né? E a sua família é bem grande, né? Somos 9 irmãos. 9 irmãos. Éramos 10, né? Mas aprove Deus. Levaram um com 12 anos de idade, ficamos 10 aí. Todo mundo trabalhando na obra. E Glória a Deus. quantos anos você tem de ministério? Então, logo depois da minha conversão, né? Já envolvendo na obra, porque a gente, né, conhecendo a obra, os obreiros, né, aqui na Assembleia de Deus, a gente todo mundo sabe, né? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Então, quando você cresce nesse Pentecoste e envolve, você sempre busca em querer fazer mais na obra, porque você sabe que quando você se presta, né? Você quer servir a obra de Deus, você é servo. Então, você quer trabalhar. E nessa oportunidade, já com um ano depois de convertido, já colocando, ajudando a organizar o culto, arrumando banco, ajudando as pessoas a sentar e acomodarem nos bancos, né? Então, ajudando a preparar a Santa Ceia, que é o papel do diácono. Então, eu fui para auxiliar de trabalho um ano depois. Aí, quando já foi com 4 anos depois, aí já vim passando para a consagração do diaconato. Né? Então, estou aí no diaconato da igreja até hoje, aí, trabalhando na obra. Que benção, que benção. E já passou, Zé Luiz, pela sua cabeça em jogar tudo pro alto, desistir de caminhar na presença de Jesus? Ah, não quero mais. Já passou pela sua cabeça já alguma coisa assim?
Ô, irmão Gil, eu tive um tempo, né, como que eu digo, renovando as minhas forças. Mas abandonar Jesus é uma coisa que não penso. Eu pedi nas minhas orações, quando ainda em consagração, falei com o Senhor, Senhor, eu lembrei da oração de Jesus quando ele falou com o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu disse para Jesus, eu amo o Senhor tanto, o Senhor é tudo na minha vida, a minha razão de viver, o meu tudo. E eu não consigo viver e respirar sem a presença do Senhor. Eu sou um pecador, cometo erros, tenho as minhas falhas, mas eu sempre peço ao Senhor, não me deixe sair dos teus caminhos, porque eu conheço o que é andar na presença do Senhor. E a minha maior alegria, e a minha maior esperança é entrar no céu. Eu sei que a porta é estreita, por isso que eu falo sempre com o Senhor, o caminho é estreito. É difícil, eu sei que a porta ela é estreita, mas eu quero entrar no céu. Eu quero passar por essa porta estreita. Eu quero ser tantos como a areia da praia, porque eu quero cantar nesse coral celestial. É a minha esperança. E todos os dias, quando eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, a minha esperança é ver a face do Senhor, a face do meu mestre, cantar e louvar o Senhor eternamente. Então, é por isso que eu sempre digo ao pessoal que esse é o motivo da minha alegria, é viver na presença do Senhor. Porque sem o Senhor, eu acho que não tem razão para eu caminhar nessa terra. Ele é tudo na minha vida. Amém, que benção. Como foi que você se interessou por rádio? Ou você já era radialista já há um bom tempo, ou não? Então, eu com 11 anos, 12 anos de idade, eu já estava trabalhando na casa do Manuel Américo. Fiquei um tempo lá na casa do Manuel Américo. Então, eu cresci vendo o trabalho, a dedicação do Manuel Américo na questão de rádio. Levantava cedo, organizar. Eu costumo dizer que ele é perfeccionista. Tudo ele quer fazer bem feito. Então, eu cresci praticamente do lado dele com essa busca de perfeição. E então, quando ele me levava para a rádio para ajudar a editar ligações, ele tinha um estúdio na casa dele, então ele foi me ensinando como mexer nesse estúdio, como ver as organizações, às vezes ouvindo um certo programa de rádio, eu ouvia as críticas dele, questão de falar, posicionamento, transmitir mensagem para o público ouvinte, então isso você vai absorvendo, você vai crescendo absorvendo essas informações, e quando você vai absorvendo isso, aí eu comecei a trabalhar com ele na questão técnica, trabalhando nas 3 rádios praticamente. Pode dizer que eu trabalhei na rádio Cultura, quando estava indo com ele fazer a questão da torre de transmissão, e isso acompanhando o Manuel, que é ele que me levava atrás dele para fazer esses trabalhos. Na 102 e na 95. Então, né, presto serviço aí quando eles solicitam para ajudar na questão aí técnica nas transmissões. Com isso, a gente veio até que um tempo, o meu amigo César Romero, ele chegou para mim e falou comigo assim, ô Zé Luiz, que eu sou taxista, ele falou assim, eu queria fazer uma parceria com você. Aí eu disse para o César, como assim, César? Ele falou assim, queria que você fosse o rádio táxi na rua. Você transmitir as informações que você estiver vendo na rua, tudo dentro do meu programa. Eu falei com o César, é meio apertado para mim, porque eu não paro. E, às vezes, na correria, eu vou assumir um compromisso com você. E eu aprendi com o Manel que quando você pega uma coisa para fazer, você tem que fazer bem feito. Se você fazer mal feito, não adianta que você vai fazer um negócio de qualquer jeito, vai ter uma participação de qualquer jeito. Aí eu dei um tempo. E numa nesse trabalho de técnico com o Manuel Américo, ele disse para mim assim, eu comentei com ele, né? Aí ele falou comigo assim, vamos fazer o seguinte, faz um teste comigo então. Eu falei, Manuel, não dá, porque o meu negócio é táxi. Eu tenho meu serviço de táxi, tem as pessoas que eu viajo com elas, meu negócio é táxi. Aí ele disse, faça um teste, manda um áudio para lá, dando bom dia, e também pega uma reportagem, vamos tentar. Aí eu falei assim, olha, rapaz, eu falei, vou mandar amanhã, depois eu não mando mais não. Aí eu comecei a mandando os áudios de reportagem para ele, né? E ele, pronto, aí ele gostou da ideia,
A repercussão na rua também foi muito grande, ainda mais quando teve aquela história de o Águia Branca está passando por aqui, o Águia Branca vai transmitir. Aí o pessoal começou, cadê o Águia Branca? Aí ficou aquela história de Águia Branca, e quando vê foi eu entrando no mundo do rádio, sendo radialista. No caso, como repórter, né? E hoje apresentando um programa na Rádio Cultura nos domingos, que é o programa Pediu Tocou, que é esse horário de domingo na Rádio Cultura, ele é todo alugado pela Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus tem toda a programação de domingo. E com a experiência que eu obtive, eu fiz toda essa organização de transmissão do culto e também dos programas de domingo. Então, eu organizo toda a programação de domingo. Aí, com essa programação de domingo, com o programa Pediu Tocou, com a reportagem, aí veio o convite do Alan, que é gerente da Rádio Juventude. Ele falou assim, por que você não faz um programa na Juventude de segunda a sexta, às 5 horas da tarde? A gente está precisando de alguém que descontraído, que levante, que esteja a cara da rádio, que é a Rádio Juventude. E você tem esse jeito de juventude de ser. Eu falei, rapaz, tá brincando coisa séria. Ele falou assim, não, vamos lá, vamos fazer o teste. Aí eu falei, aí pegou, então você faz esse programa à tarde e faz a reportagem na parte da manhã. Então, aí eu peguei e falei com o Manel assim, cheguei para o Manel Américo, conversei com ele, falei, Manel, recebi outra proposta, meu amigo, fazer um programa de tarde. Não é o perfil da Rádio Cultura, um programa gospel, né? Durante a semana. Então, é um perfil da juventude. Aí o Manuel pegou e falou, então, vai lá ver como vai ser, e estou te dando todo o apoio que você precisar. Aí eu fui para a juventude, cara, aí estou lá, com o programa lá, Clube 95. Que benção, hein? Em Jerusalém. Que benção, hein? Israel, Jerusalém. Clube Lamentações, Rio Jordão, eu não sei como seria. Eu sei que os sonhos, né, os nossos sonhos, o sonho de Deus é maior do que os nossos, né? Às vezes eu falo assim, meu maior sonho é conhecer Jerusalém. A maior dificuldade, não, Gil, eu acho assim, dificuldade, eu ainda não consegui enxergar. Por quê? Meu pai sempre foi, tudo que ele pôde fazer para nós, ele fez, e sempre dando oportunidade, sempre ensinando a gente a conquistar as coisas, mesmo com dificuldade, mas conquistar, nunca olhar para a dificuldade. Então, por esse ensinamento, de não olhar obstáculo, não olhar dificuldade, fica até difícil descrever qual foi a maior dificuldade, porque nunca consegui enxergar dificuldade. Que bênção, que bênção. Quais são seus próximos projetos futuros? Tem algum projeto na sua mente? Ou vai continuar na rádio? Ou tem um projeto mais na frente, depois da rádio? Tem algum projeto futuro assim? Uma particularidade, assim, entre eu e Deus, que eu sempre digo o seguinte, eu sou um eterno dependente de Deus. A minha vida toda eu dependo de Deus. Daí também um dos que responde a questão da pergunta anterior, da dificuldade. Eu sempre fui, até quando às vezes eu estou orando ao Senhor, a Deus, eu falo, Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei andar nesse mundo sozinho. Tudo que eu faço é permissão do Senhor. Tudo que o Senhor me der, eu vou fazer, executar, porque eu sei que o Senhor está permitindo chegar a mim. Então, a minha vida depende do Senhor. Então, tudo que eu conquisto, aonde eu chego, o que eu venho a fazer, eu sempre direciono aquilo como permissão de Deus e vontade de Deus. Então, eu vou sempre assim. Apareceu uma coisa para fazer e está no meu alcance, eu oro a Deus, Senhor, é para mim, como eu fui para a rádio. Né? Primeiro eu fui perguntar ao Senhor, Senhor, é da tua vontade? O Senhor está comigo? Eu posso ir? Então, Deus me responde. Então, da forma que Deus me responde, aí eu sigo. E entendo também quando ele diz não. Quando o Senhor diz não para uma coisa que eu sonhei, às vezes uma coisa que eu quero, eu fico até um pouco meio que triste, mas eu entendo que é a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, ela é perfeita. Não tem erro. Ela pode até me entristecer naquele momento, porque era uma coisa que eu queria muito, desejo carnal, desejo da carne, vontade de ter.
Mas quando você direciona isso para o lado espiritual, você sabe que se Deus não permitiu, é porque não é para ser, não é para ter. Então eu tenho esse entendimento. E a minha vida vai assim, eu vou seguindo aquilo que tenho, aquilo que eu conquisto, é permissão de Deus, é vontade de Deus, então eu vou seguindo. Porque se eu me machucar em algum momento na estrada, eu vou saber que o erro foi meu, ansiedade minha, e sem a permissão e sem a direção de Deus. Entendeu? Essa é verdade. Tem alguma experiência que você já teve na rádio, um ouvinte, falar alguma experiência que o ouvinte teve com o programa na rádio que você teve, alguma experiência que você pode contar com algum ouvinte que falou com você, você entrou na rádio, eu estava triste, de repente eu fiquei alegre. Alguma outra experiência desse tipo assim, mais ou menos? Então, eu tenho sim. Não, como eu disse para você, eu tenho certa dificuldade a questão assim de estar contando esses testemunhos. São testemunhos. Nesse programa que eu faço na Rádio Cultura, nos domingos, com a Assembleia de Deus, às 18 horas eu faço a oração da fé. E é aquele momento que eu sei que é um momento de transição do dia para a noite. E eu costumo sempre dizer que é nesse momento que muita gente tem medo, porque tudo acontece à noite. E como tudo acontece à noite, eu faço esse momento da oração. E quando eu faço a oração, que eu falo que é o momento da fé, eu sempre assim, eu faço e intercedo por muitos irmãos, falo que não só eu, mas aqueles que têm a comunhão com Deus, oram a Deus e intercedem comigo. E eu vi testemunho de pessoas que foram curadas de câncer, caroço na mama, pessoas que foram curadas de hérnia, dor nas costas. Um irmão, um pastor chegou para mim e falou comigo assim: irmão, eu não estava aguentando andar, eu estava com muita dor no pé. E quando o rádio estava ligado, ele já falou comigo assim: olha que eu nem ligo o rádio no meu carro. Mas aquele dia eu estava esperando a minha esposa, porque eu não estava conseguindo dirigir, que eu estava com muita dor no pé. E eu falei assim: bom, se esse irmão está orando, se é de Deus, meu pé vai ser curado. Ele não está aguentando nem pisar. E dizer que nesse momento eu disse assim: dor no pé, sai, em nome de Jesus. Dizer que foi instantâneo, a dor no pé sumiu. Então são testemunhos como este, assim, que eu já tive pensando, né, porque já tem a programação de gospel a semana toda, de no domingo parar e passar para outro. Mas como foi o Senhor que me chamou, né, e Deus colocou essa responsabilidade na minha mão, então eu faço até quando o Senhor assim permitir esse trabalho de intercessão, de oração com os irmãos. Então é esse testemunho, e edifica, serve para edificação. Peço a Deus sempre que me esconde debaixo de suas asas. Por que eu peço ao Senhor para esconder debaixo das asas dele? Para me guardar dessa questão de querer crescer, de ser o que eu não sou. E que eu sou um instrumento de Deus. Eu dependo de Deus. Então, se eu sou um canal, um instrumento de Deus para abençoar vidas, eu não quero receber glória. Eu quero que a glória seja para Deus. Então, eu peço sempre ao Senhor para me esconder. Porque a gente, como homem, a gente é falho. A gente pensa, às vezes a gente recebe os elogios, a gente quer engrandecer, sendo que nós não fazemos nada sem a graça de Deus, sem a permissão de Deus, sem Deus estar agindo. E eu peço a Deus para me esconder debaixo das asas deles, para me livrar desse momento de querer engrandecer diante das obras que ele faz e que é para ele, que é dele. Entendeu? Então, esse é o testemunho que eu tenho. E muito mais, né? Se a gente for contar aqui, a gente vai esticando, porque realmente são vários irmãos que procuram e dizem que tem sido abençoado e sido recebido bênçãos através de suas orações. Benção de benção. Você já recebeu proposta para trabalhar em outros lugares? Ou alguma rádio de fora? Recebeu alguma proposta de fora alguma vez, não? Então, eu fazia teatro na escola. E sempre gostei de fazer teatro, inclusive eu sou até um crítico na questão de às vezes a pessoa está apresentando, e críticos que eu digo assim, que eu sei quando você tem que fazer teatro e representar. Por exemplo, tem algumas peças de teatro, às vezes, na igreja, que eu acho que não deveria ser feito. Por que peças de teatro, algumas peças de teatro? Principalmente aquelas peças de teatro onde a pessoa precisa, tipo assim, passar uma mensagem, se veste do adversário. Por que eu critico isso? Porque você tem que incorporar o personagem.
E quando você vai para dentro da igreja fazer uma peça de teatro em que você tem que colocar a presença do inimigo ali, como que essa pessoa vai incorporar ele? Como que você vai, num culto de adoração a Deus, incorporando o personagem do inimigo para que o pessoal entenda essa mensagem? Então, eu sou um crítico com isso. E assim, nesse tempo de vivendo de teatro, que eu tive até alguns vídeos gravados com a professora Laide, que foi aqui minha professora de teatro, eu tive um convite uma vez para fazer um teste na Rede Globo. Só que, na época, ainda menor, era dependente do meu pai com medo do Rio de Janeiro, ele não permitiu de eu ir, e também não lamento, não reclamo, e agradeço a ele, e sei que no propósito de Deus, talvez, se ele tivesse permitido de eu ir, talvez eu não estaria aqui contando esse testemunho com você aqui no canal, e só Deus sabe onde eu estaria. Então, por isso que eu sempre, de tudo que Deus faz, ele é perfeito, e eu aceito. Amém. Entendeu? Dos louvores que você coloca na rádio, tem algum louvor que chama atenção? Tem algum louvor que você gosta de ouvir mais? Tem algum louvor que marcou a sua vida e marca até hoje, que você gosta de colocar na rádio para tocar? Então, um louvor que eu amo muito, eu ainda não coloquei na rádio ainda, porque eu sempre assim, a oportunidade a gente coloca, que eu gosto muito, é da Lília Paz e Vitorino Silva, O Bom Consolador. O Bom Consolador. Então eu acho muito lindo, ele é tremendo e ele toca na alma. Que benção. Você se inspira, José Luiz, em alguém? Você tem inspiração de alguém, alguma pessoa assim? Que se inspira em você? Meu pai. Meu pai. As pessoas costumam dizer assim, gente, mas você fala igual o seu pai na rádio. Você sorri igual o seu pai, porque meu pai gostava de fazer rádio. Então, mesmo ele começou lá em Aventureiro, uma rádio que ele teve a oportunidade de ir lá. Depois ele chegou a fazer um programa na Assembleia de Deus, 1h da tarde, que é o Melodia Celeste. E ele entrava com essa pegada que eu tenho, é a mesma que ele tinha. Então, eu falava assim, é pai e filho, né? Então, e eu sempre gostei dessa comparação. Então, meu pai sempre foi minha inspiração em tudo. Que benção. Tem algum radialista que você se inspira? Radialista é Manuel Américo, né? Manuel Américo, que foi a minha escola, também o professor. Tá certo. Você já participou de alguma campanha na igreja, alguma coisa para arrecadar alimentos durante a pandemia? Já participei contribuindo. Né? Contribuindo. E como foi essa pandemia para você, José Luiz, na sua opinião? Uma experiência. Mais uma experiência. Se você analisar como estava Sodoma e Gomorra, quando ela foi destruída, você vai analisando hoje como está a vida do homem na Terra. Do homem a Bíblia disse que perto do fim dos tempos o amor de muitos iam se esfriar. E às vezes a gente pensa que esse amor esfriando é somente quem está dentro da igreja afastando dos caminhos do Senhor. Não. O amor de muitos quer dizer, o homem ele foi criado para adorar a Deus, para se voltar para Deus. E quando o homem começa a fazer aquilo que é o contrário que Deus preparou para ele, fazendo a vontade do adversário, tudo aquilo que escandaliza a humanidade, hoje muito tem se esfriado. E você pode analisar hoje que o homem tem voltado muito o seu amor para animal. Ele se dedica muito ao animal, ele gasta muito mais com o animal. Ele se dedica mais ao equipamento eletrônico do que uma vida com o próprio irmão. Ou seja, tudo aquilo contrário que foi o que Deus ensinou, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O sonho de Deus é que nós nos aproximamos um dos outros e vivemos em amor um com os outros. E é uma coisa que o adversário tem colocado para afastar o homem de si mesmo, para ele viver isolado, para ele deixar os mandamentos de Deus de lado. Então, esse amor tem se esfriado. E quando você trabalha nessa questão de o homem deve amar o seu próximo, o adversário tem colocado na cabeça do homem que ele tem que amar outro homem do mesmo sexo.
Aí você vai vendo que as coisas têm ficado banalizadas. Isso você vai vendo as grandes mídias provocando, dizendo que a sociedade tem que aceitar isso. Então você vai olhando esses fatos, essas situações acontecendo, e você vai vendo que está parecendo, ou está pior do que Sodoma e Gomorra, como a própria Bíblia disse. Então, quando a pandemia chegou, muita gente preocupada com aquilo, e eu sempre orei. E você tem uma ideia. Não é que deixando... Eu tomei todos os cuidados no período da pandemia, todos os cuidados. Usei máscara, usei álcool em gel, tomei todos os cuidados, mas também não fiquei em casa trancado. O tempo todo estava trabalhando, estava no meio das pessoas. Por quê? Qual foi o meu pensamento na situação? Eu tenho uma questão, irmão Gil, nem cai uma folha da árvore sem que Deus permita, não é isso? É verdade. Toda a nossa história está escrita diante de Deus. Toda. Deus conhece, sabe qual foi o início da sua história e Ele sabe o final da sua história. Nada está fora do controle de Deus. Eu entendo dessa forma, nada. Então, o homem pode até achar que, não adianta. Tudo está no controle de Deus. Se você analisar, foi uma bagunça na cabeça da ciência. Pessoas idosas não podem ser infectadas. Quantas pessoas idosas foram infectadas e escaparam? Pessoas com comorbidade não podem pegar. Quantas pessoas com comorbidade pegou e não foi? Ou seja, a chave da morte ainda está na mão de Deus. Deus, ele está com a chave da morte e só vai passar dessa vida quando dá permissão dele, com vontade dele. Nós, como homem, arrumamos desculpa, né, para a morte. A gente tem, se eu não tivesse, a gente vai sempre dessa forma, mas nada está fora do controle de Deus. Tudo é da vontade de Deus. Pouco tempo, agora, dia 22 de janeiro, eu sofri um acidente com o meu veículo, estava eu e a minha família dentro, e do nada o camarada acelerou na minha direção, na contramão, é como se ele quisesse, ele mesmo querendo se matar, veio na minha direção, e pegou de cheio, de frente, comigo. Só que pouco arranhão eu tive. Meu irmão que estava do outro lado não teve nenhum arranhão. A minha esposa estava sentada no banco de trás, teve apenas uma dor na parte posterior da coxa. A minha filha, né, teve um galinho na testa, quebrou o osso do pé, mas em proporção do que foi o acidente, que era para a gente perder a própria vida, não aconteceu. Aí o pessoal fala, mas você não ficou assustado? Não. Tudo está no controle de Deus. A minha vida está no controle. E essa pandemia, para mim, serviu para isso, para que as pessoas entendessem que nada fugiu do controle de Deus. E mesmo assim, o homem ainda não entendeu que nada está fora do controle de Deus. Entendeu? Então, eu vi essa pandemia dessa forma. Que benção. Você teria algum agradecimento para fazer, Zé Luiz? Algum agradecimento, agradecer alguém? Te agradeço por essa oportunidade. Né? Para mim, uma experiência. Você vê aí que essa experiência da hora cai aí a internet, posicionamento, né? Áudio. Então, eu te agradeço por essa oportunidade, meu amigo, que você está concedendo a mim, e agradeço a Deus por tudo, né? Que benção. Aqui, o seu programa são todos os dias, não é isso? Isso, todos os dias das 17 às 19 horas. Qual o nome do programa mesmo? Clube 95. Me questionaram assim, mas por que Clube 95? Eu disse, porque o clube é onde todo mundo participa, todo mundo vai para poder se alegrar. Ninguém vai para o clube para ficar triste. Você fala assim, a pessoa, eu vou para o clube, ele vai para lá para quê? Para se divertir, para estar feliz, para estar entre amigos. Então eu disse, Clube 95, porque você está entre amigos. É para você ser feliz, para você se divertir adorando a Deus. Porque eu sempre digo, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Verdade, verdade. Ué. E tem um programa segunda-feira novo, não é isso? Segunda-feira, na Rádio Juventude, vai estrear o programa Bom Dia 95 com o nosso amigo Jorge Luiz. Né? Então, com toda a sua experiência das grandes metrópoles, em grandes rádios, vai estar trazendo a sua experiência para além Paraíba. E a gente tem o privilégio de estar aí ao lado dele na Rádio Juventude. Vou estar atuando com o meu Águia Branca,
como repórter, como no meu Águia Branca. Então, e segunda-feira, então, a gente está aí, iniciando esse novo projeto da Juventude FM, que é muito bom. E a juventude está, rapaz, realmente empreendendo, investindo na comunicação que tem surpreendido. Entendeu? Então, vocês, quem acompanhar aí vai ver essa mudança, essa transformação, que daqui a pouco virá uma TV Juventude. A ousadia do Valber Pereira. O Valber foi ousado em querer. O povo de Deus sempre foi carente desse tipo de comunicação na cidade, né? De rádio. E então, quando o Valber entrou com esse projeto, ele colocou. O sonho dele é deixar a rádio 100% evangélica. Mas como ele ainda não colocou ainda 100% evangélica, ele está colocando os programas gospel, né, programa evangélico, com palavras, você pode ver em todo o tempo, buscando a alma do perdido. Então, como Deus vê esse veículo como um veículo de evangelização, o Senhor vai descortinando os céus e abençoando, né? Que benção. Agora, a última pergunta, agora a última mesmo. Já aconteceu Sim. alguma vez você esquecer na rádio, assim, ao vivo, igual alguma palavra você não conseguir lembrar? Já aconteceu. Só que quando acontece, talvez o ouvinte nem percebe. Inclusive, um amigo chegou e falou assim: rapaz, o que é isso? Você falou assim: eu ia trocar uma música aqui, um louvor aqui, eu não sei, não está aqui, vai esse mesmo. Então, você não pode deixar a peteca cair, você tem que toca para frente, toca o barco para frente, né? Aí então você faz igual o Datena. Como é que o Datena faz quando ele esquece? Você pode ver, quem assiste o Datena, vai ver que quando o Datena tá dando a coisa, ele fica assim. Aí eu tenho que ficar ligado, porque como eu gosto de brincar, eu lembro do Datena, aí quando eu esqueço, eu digo assim, na rádio não dá pra você fazer isso, senão eu vou te chamar de maluco, mas esse cara é doido. Ai. Mas já aconteceu. Tem alguma mensagem que trazer? Uma mensagem rapidinha aí? Mensagem. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte, para todos que estão ouvindo a gente, não abandone Jesus por nada. Jesus é a nossa razão de viver, ele é o nosso tudo. E sem Jesus, o que seríamos de nós? Ele foi crucificado no madeiro, morreu por mim e por você. E a única coisa que ele quer, que nós o amemos de todo o coração. Servimos a ele com prazer, com alegria. É a única coisa que Deus quer do homem. Se você analisar desde o início da Bíblia Sagrada, do que Deus, quando Deus criou o homem, o que Deus quer do homem? Adoração. Então, até hoje, você pode ver, a terra abriu, engoliu gente. Se você espremer a Bíblia no Antigo Testamento, vai sair sangue. Aí você vai perguntar, mas troco de quê? Adoração, sinceridade. O Senhor sempre quis um homem perto dele, próximo dele. Então, o que o homem puder fazer para estar perto de Deus, servindo a ele, dedicando a ele, mesmo sabendo que errando, você pode buscar ele, que todo pai entende o filho, é só pedir perdão e misericórdia que ele vai, com certeza, atento para perdoar e para você recomeçar novamente. Eu digo essa, não abandone Jesus por nada. Só ele é o motivo da nossa alegria e a razão para a gente estar vivendo nessa terra. Muito em breve está vindo para nos levar para morar em Sião. Amém. Oh, glória. Que bênção. É isso aí. Eu agradeço a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Jesus continua te abençoando. Amém. Eu falo que o Zé Luiz é a alegria das nossas tardes na Rádio 95,5. Obrigado. Entra com uma energia tremenda, né? Tá, obrigado pelo carinho. Deus te abençoe, abençoe. Um abraço para sua esposa, meio da minha esposa para sua esposa. Um abraço para ela aí. Um abraço também para o pastor Manuel Barbosa, para a Ruth Lessa, um casal maravilhoso, abençoado também. Adoro. Verdade. Nós amamos eles, são uma pessoa maravilhosa, igreja maravilhosa. E quero muito te agradecer. Muito obrigado. Sucesso na 95. Obrigado, amigo. Sucesso também na segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, tá bom? Te guarde, te proteja. E essa nossa entrevista estaremos colocando lá no canal YouTube, o Rei me chamou lá.
e depois eu Tá vou te bom. enviar o link do canal para você poder já compartilhar a nossa entrevista com o pessoal lá, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos sempre. Valeu, Obrigado, meu Luiz. irmão. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Com Deus. Não, obrigado. Deus abençoe. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado.